pessoal do ensino médio do Francisco Escobar, meu nome é Lucas. Olá turma, eu sou a Bruna e na videoaula de hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre privatizações. Então pessoal, para debater esse assunto a gente tem que entender primeiro algumas definições. Definições que são importantes para que possa ocorrer este debate. Então, bora começar? Bom pessoal, para começarmos nós devemos entender a diferença entre dois termos que permeiam a discussão sobre as privatizações, que é a diferença entre a concessão e a privatização. Nesse assunto, vocês devem ouvir falar bastante da palavra concessão, principalmente quando ela está inserida em discussões sobre rodovias e autoestradas. Bom, segundo a sua definição no dicionário, concessão quer dizer permissão para realizar algo, autorização, licença, ação ou efeito de conceder, de tornar disponível, de colocar à disposição, ação de ceder algo a alguém, cessão temporária que se obtém do Estado para exploração de algo. Bom, essa última frase dita pela Bruna vai ser a mais importante para nos atentarmos ao longo da discussão, pois ela diz respeito justamente sobre a concessão do Estado, que vai conceder o direito de uso para uma empresa privada, um conglomerado privado, de uso de alguma coisa pública, por exemplo, uma rodovia ou exploração de algum recurso. Geralmente a concessão vai se diferir da privatização pelo período de tempo. A concessão tem um período de tempo determinado, é um contrato com um prazo para acabar. Geralmente pode variar de 20 a 30 anos. Vai depender do tipo de contrato e do tipo de serviço que a empresa privada vai explorar. Já a privatização, de acordo com a sua definição no dicionário, quer dizer a ação ou efeito de privatizar, de tornar algo particular ou privado, ação de fazer com que alguma coisa passe a pertencer ao setor privado ou particular, ação de transferir o que pertence ao Estado para o domínio da iniciativa privada, através da venda de bens, propriedades ou serviços. Bom, privatizar é o mesmo que desestatizar, ou seja, uma empresa, órgão ou serviço público que pertencia ao Estado vai passar a pertencer à iniciativa privada. A ação de privatização ou desestatização pode ser revertida através de um processo que nós conhecemos como nacionalização ou estatização, quando uma empresa privada passa a pertencer ao Estado. E agora que a gente já definiu bem alguns termos importantes, podemos nos adentrar de fato na temática. E a gente pode começar falando aqui de um dos períodos mais importantes para as privatizações no Brasil, que data da década de 90, quando atingiu o seu auge e quando o mundo foi marcado pela consolidação da hegemonia do sistema capitalista de produção, principalmente da visão neoliberal. O sistema capitalista apresenta modificações não somente na estrutura produtiva, mas também nas relações capital-trabalho. E foi nos anos 90 que a política neoliberal introduzida no Brasil representou em grande parte uma precarização das condições de trabalho para muitas categorias profissionais. Entre os efeitos da globalização neoliberal, surgiram novas formas de trabalho mais desreguladas e expandiu-se um quadro social marcado pela terceirização, flexibilização, subcontratação, individualização e precariedade da força de trabalho, como colocado por Elísio Stank em 2008. E essas mudanças não ocorrem apenas nas relações de trabalho, pois ainda visam reduzir o papel do Estado enquanto agente social e promotor de políticas públicas, e trazem à tona o debate quanto ao possível entreguismo de nossos recursos naturais. Isso seria a entrega de toda a capacidade produtiva e riquezas ao capital internacional, o que limita apenas a fornecer bens primários e de baixo valor agregado, levando assim à precarização dos serviços prestados. Em 1990, houve a criação do Plano Nacional de Desestatização, que tinha por objetivo reordenar a posição estratégica do Estado através da transferência de atividades exercidas pelo setor público ao setor privado. Isso ocorreu durante o governo Collor. Entre os anos de 1990 e 92, houve a venda de 18 empresas atuantes no setor primário da economia, com ênfase no setor siderúrgico. Em 1993, durante o governo de Itamar Franco, ocorreu a privatização da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Isso gerou uma grave crise de desemprego e renda, pois até o ano de 1990 a empresa possuía cerca de 28 mil empregados, e 9 anos depois esse número havia caído para 5,7 mil.
Em 1995, ocorreu a criação do Conselho Nacional de Desestatização, que é o órgão superior responsável pela condução do processo de privatização de acordo com a lei. Em 1997, já durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, houve o arremate de mais 19 empresas, incluindo a Light, que é uma empresa do setor de eletricidade, e da Vale do Rio Doce, que é a maior exportadora de minério de ferro do mundo, e também a segunda estatal brasileira de maior valor, atrás apenas da Petrobras. Atualmente, a Vale está inserida em diversos escândalos de corrupção e também a crimes ambientais. No ano de 2015, ocorreu o rompimento da barragem em Mariana e em 2019 o rompimento da barragem em Brumadinho. Tudo isso deixou diversas vítimas e impactos ambientais gigantescos. Em 98, ocorreu a privatização de empresas de energia na região sul e na região sudeste a privatização de ferrovias e rodovias. Em julho do mesmo ano, ocorreu a privatização da empresa Telebrás, que foi considerada a maior privatização do setor de telecomunicações no mundo. A privatização desse sistema tornou-se possível com a promulgação da Lei Geral de Telecomunicações, que foi efetuada um ano antes. Essa lei também criou a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, com a missão de estabelecer normas para as empresas do setor e fiscalizar a sua atuação em nome do interesse público. Em 1999, ocorreu a venda da Damatec, que é uma empresa do setor de informática. A venda também do Porto de Salvador e da CESP, que é a Companhia Elétrica do Estado de São Paulo. Nos anos 2000, ocorreu a redução das ações estatais de participação na Petrobras e a venda do Banco do Estado de São Paulo, entre tantos outros bancos estaduais que também foram vendidos. Ao todo, foram mais de 80 empresas que saíram do controle estatal entre os anos de 95 até 2002. E entre 2002 e 2008, continuou a privatização de bancos e empresas elétricas estaduais, além de vendas e concessões para o uso de rodovias. O partido que até hoje defende com unhas e dentes a privatização de empresas estatais é o PSDB. O Partido dos Tucanos considera que as privatizações são parte do seu DNA, deixando subentendido que foi desde as gestões de FHC que o país alcançou grande sucesso, dando um salto nos investimentos devido à extensa lista de privatizações. Bom, pessoal, nós devemos entender como ocorre o processo de privatização. As privatizações no Brasil são regidas por um arcabouço legal que permite que o processo transcorra dentro da legalidade. A Lei número 9.491 do ano de 1997 é esse arcabouço legal, já que essa lei vai definir o que pode ser privatizado e os meios para que essa privatização possa ocorrer. Vamos destrinchar um pouco dessa lei. Bom, primeiro vamos ver o que é passível de se privatizar. Segundo essa lei, podem ser privatizadas empresas criadas no setor privado e que de alguma forma passaram a ser controladas pelo Estado, seja parcialmente ou totalmente, empresas e instituições financeiras controladas direta ou indiretamente pelo Estado, serviços públicos passíveis de concessão, bens móveis e imóveis da União e instituições financeiras públicas e estaduais. Bom, já sabemos que a privatização é a transferência total ou parcial de algo público, algo que pertence ao Estado e, consequentemente, ao povo, para a iniciativa privada. E essa lei ela vai reger a forma que isso ocorra. Bom, existem 7 meios para que possam ser efetivadas privatizações. Mas vamos dar foco em apenas 3, já que são bem complexas. E eu vou deixar no link da descrição do vídeo um site que explica cada forma de privatização e também um link com a lei na íntegra. Bom, então vamos começar. A primeira que vamos citar aqui é a pulverização de ações, que é a venda de ações de uma empresa pública para a iniciativa privada. Isso se chama alienação. Ela pode ser total ou majoritária, o que vai constituir uma privatização, quando o Estado, detentor das ações, ele vai vender a maior parte ou a totalidade daquelas ações para a iniciativa privada. Ou pode também ser minoritária, quando o Estado vai vender a menor porção de ações para a iniciativa privada. No caso minoritário, não vai ocorrer uma privatização efetiva, e, portanto, o Estado vai manter o controle sobre essa estatal. Bom, a segunda opção que a gente vai estar comentando aqui é a abertura de capital,
que ocorre quando as ações de uma empresa são vendidas para o público na Bolsa de Valores. No caso do Brasil, a venda ocorre na B3, a antiga Bovespa. O terceiro, que também é uma opção, e um caminho bastante comum no Brasil, é a dissolução de sociedades. Quando empresas mistas, as empresas que possuem capital privado e capital público, são empresas que as duas iniciativas, tanto a pública quanto a privada, controlam uma empresa. Quando a sociedade entre essas duas instâncias é desfeita e normalmente a parte pública é vendida para a parte privada, efetivando assim a privatização. Bom, como eu disse, são 7 meios que a Lei 9.491 de 1997 garante a efetividade e a continuidade de uma privatização. Então, vocês podem acessar os demais no link, como eu já deixei claro um pouquinho atrás. Bom, algumas modalidades de privatização podem ser realizadas através do leilão, onde o governo estabelece as regras e um valor mínimo para que esse leilão possa ocorrer. Assim, as empresas ou conglomerados ou grupos de empresas podem fazer seus lances. As empresas interessadas vão fazer seu lance pela estatal e quem der o maior lance, assim como no leilão, é a vencedora desse processo. Então, a empresa é privatizada para quem vencer o leilão. Em 2010, a economia do Brasil havia crescido 7,5%, mas apenas 5 anos depois, o país sofreu a maior recessão de sua história, com uma queda de 10% no PIB per capita. Entre 2015 e 2016, a economia sofreu uma série de choques, com a deterioração dos termos de troca, do ajuste fiscal, de uma crise hídrica, a desvalorização da moeda, o aumento da taxa de juros, além do aumento do desemprego, a queda da renda, a contração do mercado de crédito e a redução dos investimentos públicos. Permaneceu estagnado com um crescimento médio de 1% ao ano no período de 2017 a 2019. Essa segunda metade dos anos 2010 apresentou taxas de investimentos com níveis menores a dos últimos 50 anos. Na recessão mundial de 2020, devido à pandemia do Covid-19, os investimentos estão sendo muito impactados, tanto no Brasil como no mundo todo. O cenário atual pode nos apresentar uma possível brecha para que haja um aumento no número de privatizações, pois acredita-se que somente assim será possível evitar prejuízos futuros e, ao mesmo tempo, fazer dinheiro, de modo a adequar a dívida pública com a redução de pagamento de juros e etc. Desde 2019 está em debate o projeto de lei que prevê a privatização dos serviços de saneamento básico no Brasil, a fim de universalizar o serviço. Porém, isso levaria ao aumento do custo do serviço de abastecimento de água para o usuário, enquanto que 17% da população permanece ainda sem acesso à água tratada. Assim como na maioria dos casos, a privatização dos Correios, que continua em pauta, visa a modernização do setor, já que nos últimos anos houve uma queda devido à mudança nas tecnologias, nos mercados e nas necessidades e preferências dos usuários desse serviço. A intenção da privatização também se dá pela redução dos impostos e pela necessidade, digamos assim, de incentivar a concorrência aberta nos mercados. E embora a prestação de serviço torne-se mais eficiente, ocorrerá um aumento nos custos para o público. Mas como nem tudo são flores, a Embraer, que é uma empresa fabricante de aviões e que também presta serviços e suporte na área de aviação, que foi privatizada no ano de 94, tem sido posta no centro das atenções após romper no ano de 2020 o contrato estabelecido com a empresa Boeing 2 anos antes. A interrupção deste acordo pôs fim na sustentação financeira que a fabricante brasileira teria e desvalorizou a compra das ações da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo, que já caiu quase 60% no ano passado. Bom, pessoal, sobre as infraestruturas de transportes, nós temos um esquema de concessões. As concessões não são uma privatização de fato, mas sim uma concessão, uma autorização do Estado para que uma empresa privada possa usufruir daquela infraestrutura. Bom, um exemplo clássico das concessões são as rodovias brasileiras. As concessões rodoviárias no Brasil tiveram início nos primeiros anos da década de 90 e visavam ocupar a lacuna da falta de investimento público nas rodovias com investimentos privados. As concessões ocorriam para que as empresas privadas investissem e explorassem as rodovias durante um determinado período de tempo. Estava previsto no contrato que a empresa exploraria os recursos oriundos daquela rodovia
por um período de 20 ou 30 anos. Uma marca que vemos nas rodovias sob concessão é a presença das praças de pedágio, já que é uma rodovia que está sob concessão, uma empresa privada gera aquela rodovia e investe, você deve pagar para transitar naquela rodovia. Claro que em trechos menores que você não precisa passar por uma praça de pedágio, você não vai pagar. Mas se você transitar por áreas maiores, que geralmente vão ter praças de pedágio, você tem que pagar para passar pela rodovia. Bom, aqui na nossa região temos um caso de uma rodovia federal sob concessão, que é a rodovia Fernão Dias, que está sob controle da concessionária Artérias, que tem o direito de uso da rodovia por 25 anos. Bom, no nosso vizinho estado de São Paulo, podemos notar uma presença forte de rodovias sob concessão, sobretudo quando vamos para o litoral, para a capital e também para o interior de São Paulo, já que importantes rodovias do estado de São Paulo estão sobre a administração e a gestão de empresas privadas. Bom, então, quando geralmente nós vamos para essas regiões do interior de São Paulo, para o litoral e para a capital também, nós geralmente costumamos passar por muitos pedágios e não é um pedágio tão barato. Bom, já a concessão de aeroportos, ela vai possuir um esquema muito semelhante à concessão de rodovias. Só que a concessão de aeroportos é bem mais recente, ela data da década passada, dos anos 2010. E como sabemos, nos anos de 2010, o Brasil teve sede de grandes eventos, principalmente a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. E esses grandes eventos intensificam o deslocamento de pessoas, e sobretudo turistas que vêm para o Brasil e circulam dentro do território nacional. Visando a melhoria da qualidade do serviço aeroportuário brasileiro, criou-se um plano de concessão para que empresas privadas gerissem os aeroportos, e alguns aeroportos importantes do Brasil passaram a ser geridos por instituições privadas, por empresas, como o caso do Guarulhos, um aeroporto mais importante aqui da América do Sul, o aeroporto do Galeão no Rio, de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, e o aeroporto de Brasília, também que está se tornando um dos mais importantes hubs aeroportuários no Brasil. A concessão dos aeroportos tem como objetivo melhorar a infraestrutura e a qualidade do serviço aeroportuário brasileiro, que algumas décadas atrás era muito carente, mas ainda hoje enfrenta alguns problemas. Então, se os objetivos de melhoria de qualidade através dos investimentos privados estão sendo alcançados, já é uma outra questão. Ainda temos alguns anos pela frente para ver como é que isso vai seguir. Vale acrescentar ainda que recentemente ampliou-se a quantidade de investimentos privados existentes no Porto de Santos, principalmente nas docas. Lembrando que o Porto de Santos é um dos portos mais importantes do continente e é o porto mais importante do Brasil. Desde que ocorreu o golpe em 2016, que levou ao impeachment de Dilma Rousseff, os investimentos em saúde, educação, segurança e em políticas sociais sofreram cortes e diminuição de recursos, além de haver uma maior precarização do trabalho com a suspensão de direitos dos trabalhadores. A intenção, ou melhor, a estratégia política dos governos que assumiram a presidência após esse fato é a implantação de uma austeridade de mercado, assumindo assim um caráter ainda mais neoliberal. Desta forma, ampliariam as condições de exploração de trabalho, precarizariam a oferta de serviços públicos e ainda projeta a privatização de diversos setores. Tudo isso a fim de recuperar os lucros. A fim de expandir a liberdade econômica, o governo tem reduzido a burocracia para fechar negócios com diversas empresas. Considera-se que essa desburocratização levaria à modernização do Estado, a partir da simplificação de autorizações, pagamentos e habilitações para a atuação do comércio exterior, além da privatização de empresas nacionais. No ano de 2020, o governo Bolsonaro anunciou a privatização de 300 empresas, incluindo a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Caso isso aconteça, haverá um menor investimento público e as condições de vida tenderão a piorar. Bom, pessoal, conversamos aí com vocês um pouquinho sobre as privatizações no Brasil, passando desde as grandes privatizações ocorridas nos anos 90 até chegarmos às discussões mais recentes sobre o tema aqui no país. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que é uma concessão e uma privatização. E eu gostaria de deixar aqui um exercício de reflexão através de uma questão, um exercício de reflexão e teorização sobre a privatização. Bom,
para isso vamos retornar em outubro do ano passado, outubro de 2020, quando o presidente brasileiro Jair Bolsonaro lançou um decreto que tinha por intenção de conceder à iniciativa privada as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, que são a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde Brasileiro, o SUS. O que não necessariamente privatizaria o setor, pois a Constituição vincula o direito à saúde como um dever do Estado, e um dever do Estado que deve garantir a todas as pessoas. Bom, a proposta seria de interligar os setores público e privado com uma iniciativa privada do Programa de Parcerias e Investimentos. Bom, que teria por finalidade a construção, modernização e operação das UBSs, o que, diferente de parcerias e empresas sem fins lucrativos, visa gerar seus lucros. Então, desejaria-se extrair lucro através de um projeto de parceria público-privada que geriria as unidades básicas de saúde. Bom, retornando. Desta forma, ainda que não se pague diretamente pelo serviço, não se pagaria pelas consultas, esses valores estariam incorporados nos tributos. E ao fim de toda a discussão acerca das privatizações no Brasil que nós tivemos aqui, eu gostaria de deixar uma questão para vocês, que é quanto às proporções. Quais os benefícios e as desvantagens de se considerar uma possível privatização do SUS no nosso país? Eu quero que vocês lembrem de todo o contexto que nós estamos vivendo e da importância de um sistema único de saúde e de quais seriam as vantagens e as desvantagens que uma possível privatização de um serviço tão essencial e de um direito que o Estado deve garantir para o Brasil. Então, quero que vocês reflitam e teorizem sobre isso. E na descrição do vídeo a gente deixou alguns materiais para vocês darem uma olhada sobre a aula de hoje e também sobre a proposta de reflexão. Então, turma, por hoje é isso e tchau, tchau. Até mais, pessoal!